Agora eu tenho que botar. Vocês estão vendo aqui? Sim. Beleza. Sim. Um Sim. segundo. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Efeito Casimir. Estamos na nossa aula 3, chegamos na metade do curso. Lembrando que esse curso é um curso ministrado por mim e pelo meu excelentíssimo amigo e colega de grupo, Guilherme Costa. O Guilherme está sempre por aqui para tirar dúvidas também, e ele vai dar a última aula. A gente vai ter 5 aulas, como vocês bem sabem, e vocês precisam deixar no chat, né, a arroba com o número da matrícula. E só para eu saber o nome também, mas não precisa do nome, tá? E aí essas presenças serão contabilizadas, vocês receberão um certificado. O Guilherme já botou aí no chat, mas ele esporadicamente vai voltar a botar o site que a gente está colocando o material da aula. Então, eu estou sempre colocando os slides que a gente prepara e barra escreve, né? E as gravações que o pessoal do Lambda DPS tá divulgando super rápido, então é excelente, porque eu já mando para eles, eles botam e eu já boto no site na mesma hora. E eu estou colocando no site também referências que a gente usou para preparar as aulas, tá? Então, também coloquei lá uma playlist de um curso da pós-graduação, né? Caso alguém tenha interesse em se aprofundar nas discussões e tudo mais, que é o professor Paulo Américo dando e tal, e ele é ótimo. Enfim, sintam-se livres para perguntar qualquer coisa, sintam-se livres para falar ou escrever. Lembrando que escrever eu respondo um pouco mais lento. E eu acho que é isso, assim. Hoje a nossa aula. Peraí. Hoje a nossa aula, o objetivo dela é chegar em efeitos de temperatura finita. Na verdade, a gente não vai chegar nos efeitos. Eu estou planejando que os efeitos da temperatura finita, na verdade, sejam tratados amanhã. Hoje a gente vai introduzir como a gente faz que a física de Casimir, né, a física daquele sistema que está em temperatura zero, pode ser como a gente pode colocar temperatura nesse tipo de sistema, beleza? Só fazendo uma pequena recapitulação, que o ponto todo, né, do que a gente estuda tem a ver com a existência de flutuações quânticas do vácuo, de flutuações quânticas da energia do vácuo, flutuações de cargas, enfim. E essas flutuações dão origem a uma energia do vácuo que é infinita. O efeito Casimir, quando a gente já tem falado, a gente já falou por 2 aulas, né? O efeito Casimir é exatamente essa contabilização do que acontece quando a gente quando a gente coloca 2 placas condutoras paralelas, né, infinitamente paralelas e tal, no vácuo e deixa elas lá. Surpreendentemente, ou talvez não tanto, eu diria que é bastante surpreendente, é que elas vão se atrair, né? E essa atração acontece porque a energia do vácuo com as placas e a energia do vácuo sem as placas, apesar de infinitas, são diferentes. E a gente consegue contabilizar essa diferença.
Isso pode parecer meio esquisito inicialmente, mas vocês podem tentar lembrar que quando a gente está falando de, por exemplo, pensa na energia desse campo eletromagnético quando a gente tem uma carga, certo? Quando a gente está com um campo eletromagnético e uma carga, a gente pode calcular essa energia, certo? Quando a gente bota duas cargas, a gente também pode calcular essa energia. Não é surpreendente quando a gente vai ver que, como a energia coulombiana é 1/R, a energia, né, da existência dessas duas cargas é infinita, beleza? Só que a gente escreve que a energia de interação dessas duas cargas é finita, certo? E por que a gente escreve isso? Porque a gente está entendendo, né, que o que importa para o nosso sistema físico é a diferença de energia quando a gente tem um sistema sem as cargas ou com as cargas individualmente existindo e o sistema que tem as duas cargas existindo ao mesmo tempo e interagindo, né? O efeito Casimir, ele acontece, né, quando a gente tem essas duas placas no vácuo, e aí é um pouquinho mais difícil de abstrair, né? Talvez, porque são placas neutras, condutores, ok, mas que elas apenas modificam as frequências possíveis dessas ondas eletromagnéticas que permeiam o meio, beleza? E aí a gente tentou ontem, né, fazer um tratamento para chegar nessa fórmula aqui, só que a gente não vai chegar nela de uma forma meio total, tá? A gente tentou motivar uma abordagem via espalhamento que vai ficar mais claro daqui a alguns slides, porque a gente tentou motivar isso. Mas a ideia é o quê? O espalhamento, você consegue... o espalhamento pode ser, primeiramente, né, por qualquer objeto. A gente pode chamar ele de um objeto espalhador tão simples e genérico quanto for. E aí a gente tem algo que atinge esse objeto espalhador e a gente quer saber o que acontece depois, né? No espalhamento, quando a gente fala assim, né? E aí a ideia dessa fórmula aqui, que é a fórmula que a gente usa em pesquisa, é que a gente está transformando, né, esse problema da energia de Casimir, em vez de ser uma subtração de infinitos, a gente está contando, né, propriedades, como as propriedades desses objetos espalhadores se manifestam na energia. Então, a gente tem essa matriz ali que representa a reflexão, né, nesse objeto. A gente tem esse operador aqui, né, que representa a translação, e depois a gente tem essa outra matriz que representa a reflexão nesse objeto. E outra, novamente, esse operador que representa uma nova translação. Por que essa composição, né? Essa composição, ela aparece que nem a gente discutiu ontem sobre a transmitância, vocês lembram? A transmitância de um objeto espalhador, ela aparece um termo que é como se a gente estivesse chamando, né? Fazendo com que a onda ela se propagasse, ela refletia, se propagasse, refletia e se propagava, né? Esse efeito, né, de você refletir, propagar, são reverberações dessa cavidade ótica. E isso é uma interpretação muito importante que a gente tem hoje desse método, né? E isso também facilita
que era um tópico que a gente inicialmente achou que iria dar para tratar hoje, mas a gente com certeza não vai conseguir tratar no curso, que é como você faz para usar essa expressão da fórmula de Lipschitz, né? Para, por exemplo, tratar a interação de um átomo perto de uma parede. E pode parecer muito estranho, né? Mas a gente entende que um átomo com uma parede, a gente só teria uma reverberação, por exemplo. A gente só poderia ter uma reverberação. E aí, nessa simplificação, aquele log do det que aparece, fica uma expressão muito mais simples. E a gente consegue simplificar. Outra coisa interessante, né, que acontece com essa fórmula de espalhamento é que você pode colocar toda a informação sobre o objeto nesse operador ali de reflexão. Então, se você tiver, por exemplo, duas placas paralelas, mas que elas não forem lisas, elas, por exemplo, forem corrugadas, você consegue prescrever uma conjugação e a forma com que essa conjugação vai alterar a energia de interação entre esses objetos. Porque você sabe que tudo que você precisa é que a informação esteja nesses operadores de reflexão, tá? Hoje a gente também vai falar por que as pessoas escrevem ICSI, e é isso. A gente vai falar coisas para poder. Como eu botei no objetivo, né, do curso, o objetivo do curso era dar uma certa base, né, de linguagem, principalmente. Não que vocês vão sair daqui fazendo todas as contas de efeito Casimir possível, mas vocês vão sair daqui entendendo a linguagem do que a gente usa, né, nessa área, e vocês vão poder, sei lá, abrir um paper e não ficar 100% perdidos. Vocês podem ficar, sei lá, 90% perdido. Mas aí, até aí, até eu. É, brincadeiras à parte, é, eu digo brincadeiras à parte, mas é porque esse exercício de ler paper, de ler artigo, é um exercício muito árduo. Eu, hoje em dia, né, demoro muito para ler, porque eu entendo que eu devo fazer um tipo de leitura. E isso é de cada pessoa, sabe? Então, tipo, não se sintam mal se vocês não estão entendendo nada de um artigo, porque o que mais tem aí, no Brasil principalmente, são físicos que adoram discutir física e estão abertos a discutir qualquer coisa, basicamente. No Brasil, a gente tem muitas pessoas especializadas em muitas áreas diversas, então a gente tem que aproveitar essas pessoas que a gente conhece. Vocês estão me ouvindo bem? Aham, então Sim, sim. Tá Pode bom. tá bom. É só porque eu tô achando que eu tô falando um pouco baixo, Não, e tá tranquilo. mas eu aumentei um pouco a acessibilidade do meu microfone. É, Então, continuando, ontem a gente foi apresentado, né, a essa cavidade ótica que tem condições periódicas de contorno. E aí a gente falou que tinha que fazer um truque aqui, e eu talvez não tenha explicado muito bem por que a gente está fazendo esse truque. Vocês lembram que quando a gente calcula, né, a energia de Casimir, a gente está calculando a energia de Casimir quando a gente tem o espaço livre, certo? E a gente contabiliza esse fator, né, de... A gente contabiliza esse fator da existência mútua dos dois espelhos, né? Eu chamo de espelho porque numa linguagem mais simples, né? Essas duas placas condutoras perfeitas, elas funcionariam como espelhos. Elas são nós, né, que reagem da mesma forma para todas as frequências. E isso é um problema, tá? Nessa teoria, entre aspas. Mas como eu disse para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas então, por que a gente faz esse truque, né?
Esse truque faz com que a gente consiga trazer, né? Tipo, essa cavidade ótica aqui, ela é caracterizada por esse T', não, T-til, mas só que do lado de fora a gente só tem L1 e L2, sendo que o nosso espaço que a gente tem a translação, né, que a gente deveria desconsiderar é L1, L2 e esse L aqui, né? Então, por isso que eles fazem, a gente costuma fazer esse truquezinho. Para a gente colocar, inclusive, do lado de fora, né, a contabilização do que seria a translação no espaço total, tá? Aí fica essa expressão que foi o que a gente calculou e ontem, né? E aí esse T vai caracterizar essa cavidade ótica, as reverberações, e a gente com o T tem o S, e com o S a gente consegue calcular a energia de Casimir. Ué, deu alguma coisa errada. Peraí. Tá. A gente escreveu essa expressão aqui, né, para o T. A gente escreveu, então, que a determinante do S, né, que é a composição, o S é a matriz de espalhamento referente a essa matriz T, né, a gente encontrou a T, e a gente sabe que a matriz S é esse termo aqui, sobre esse termo aqui. Porque esse termo aqui, quando a gente inverte, é 1. Tá? E aí, o que que a gente tem aqui, né? A gente encontrou esse determinante de S e a gente escreveu de uma forma esperta isso daqui e encontrou que o determinante de S poderia ser escrito como determinante de S1, de S2 e esse outro termo que a gente já discutiu, que são as reverberações nessa cavidade ótica. Ai, caramba. E aí, se a gente escreve esse log do det, né? A gente vai ter esse 1, 2, 3, sendo que esse 1 e 2 são contabilizações, né, do que a gente entende como a presença unicamente, né, de cada espelho, e esse daqui a presença mútua dos dois espelhos. A gente também falou, né, dessa fase de Casimir aqui, que não tem muita relevância, né? Eu falei, inclusive, que seria a única vez que vocês veriam esse delta C, tá? Mas ele é interessante para a gente escrever as próximas fórmulas que a gente vai escrever. E aí a gente finalizou a aula falando dessa fórmula aqui para você calcular a energia de Casimir. E isso daqui, tudo que a gente fez é unidimensional, tá? Aquela expressão para para aquela fase faz com que a gente bom, faz com que a gente entenda, né, que essa fase aqui é esse termo conjugado sobre o próprio termo, e aí se a gente escreve esse termo Z aqui dessa forma, como um raio, né, e a exponencial de uma fase, a gente encontra rapidamente uma relação para esse ΔC e essa fase, certo? E a gente pode também fazer outra coisa, que é escrever essa fase em função do quê? Em função de uma propriedade bem básica que a gente tem de fazer o log, né, dessa expressão aqui de cima, que é o Z e o R exponencial de IA. E aí a gente vê que o R é o módulo, né? Então, ele é necessariamente a parte real desse log de Z. Enquanto esse IA vai ser a parte imaginária desse log de Z. Então, a gente pode escrever o alfa como a parte imaginária desse log de Z. Por que a gente faz isso? Porque aí, quando a gente vai escrever essa energia de Casimir em função, né,
lembrando, né, dessa ΔC aqui, a gente pode escrever. Ah, estava aqui embaixo. Lembrando desse ΔC aqui, a gente pode escrever esse ΔC como menos 2 alfa, certo? E aí, esse menos 2 alfa a gente coloca aqui e a gente substitui o alfa como log de z. E é o que a gente tem aqui, ó. O log de z é o log dessa expressão aqui. E essa expressão é a expressão que a gente vai usar bastante, quer dizer, é a expressão equivalente a gente usar aquela lá em cima. Se vocês notarem, vocês podem separar isso daqui da mesma forma que apareceu a fórmula lá em cima. Você vai ter um R1 exponencial de IKL, R2 exponencial de IKL, certo? Então, isso daqui porque é unidimensional, a gente tem apenas uns coeficientes. Mas se a gente tivesse duas dimensões, três dimensões, o que a gente teria seriam matrizes, né, que caracterizariam a reflexão pelo objeto espalhador, que é basicamente o que aparece lá no início, tá? Escrevendo, então, a energia de Casimir como essa expressão, a gente pode escrever a força de Casimir derivando essa expressão, né? E se a gente deriva essa expressão, a gente encontra essa expressão, essa nova expressão aqui, que é basicamente isso daqui, a derivada dessa parte de dentro, né, do log, e a derivada do log. A derivada do log é 1 sobre se é log de z, né? A derivada do log de z em relação a z é 1 sobre z. Então, a gente tem aqui embaixo essa expressão aqui. E em cima a gente tem a derivada de dentro em função do L. Então a gente vai ter 2IK e o mesmo termo aqui depois. Beleza? Nossa, ficou feia essa expressão aqui, mas tudo bem. Só que como tem o I aqui, e a gente tem a parte imaginária, né, dessa expressão, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, transformar, só reescrever, né, que tirando o i, se torna a parte real daquela dessa expressão, né? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, então, é usar uma propriedade, né, de números complexos que você pode escrever, se você chama isso daqui de z, né? Então fica z1 menos z, você pode escrever essa expressão como essa fórmula aqui. Isso é uma identidade. E aí a força de Casimir vai ser escrita dessa forma aqui, sendo que esse G de cá vai ter esse formato. Beleza? O Z. Larissa, Oi, eu me perdi levemente. pode É, falar. esse momento aí que você transformou do imaginário para o real, o que que você fez? Eu tirei o I. Da primeira para a segunda. Pensa assim. Deixa eu voltar. Você pode fazer isso assim, tipo, só tirar o i? Ó, eu vou reescrever isso daqui, tá? Tá. Log de Z é igual a log de R, certo? Uhum. Mais I alfa. Aí eu disse que o Beleza. alfa é a parte imaginária do log de Z, né? Não foi isso que a Uhum. gente fez? Uhum. Tranquilo. Tranquilo. Tá. Agora, eu tenho a mesma expressão e eu multiplico por I. Então, multiplica aqui tudo por I. Aí aqui fica. Ah, entendi. A quantidade. Então, agora o alfa não vai ser. Quer dizer, eu não sei exatamente se é. Peraí. É, Eu acho que é, porque você até mudou o sinal, né, da primeira para a segunda. Então, é,
Deixa eu pensar. É multiplicar o termo todo. É porque tem que ter um pouco cuidado, porque isso daqui é a fase, né? Então, peraí. Mas é alguma coisa nesse sentido que eu escrevi, só que eu não tenho certeza se está exatamente certo. O que eu Tá. multipliquei por i é isso daqui. Sim, sim, Eu saquei. botei um fator com i aqui. Então eu vou multiplicar o i aqui dentro. Tá. Aí o que é real vira imaginário, o que é imaginário vira real, tá? Entendi. É, é isso aí. Aí, por que é interessante escrever dessa forma, né? Essa forma é uma forma que é bastante característica de ótica quântica, e aí eu vou apelar para meus conhecimentos super básicos de ótica quântica, que são baseados em comentários aleatórios, né, de discussão do grupo. Que esse G, ele determina como se fosse uma densidade de modos possíveis nessa cavidade. Então, se você for escrever esse G, né, para cada modo possível, você vai ter uma. Dependendo da frequência, você vai ter alguma coisa tipo isso, sabe? É, isso daqui como é que eu ia falar? Não é exato, tá? Isso daqui não é exato. Isso daqui é só para a gente discutir algumas propriedades. As propriedades lembra que a gente falou que todas as características, né, do, do seu do seu objeto óptico que está mudando, né, a energia do vácuo, está relacionado com as propriedades desses pontos de reflexão. É, essa, esse, esse termo, né, ele vai se manifestar é, dessa forma aqui. Você vai ter tão alto quanto seja e tão largo quanto seja. Então, é, se vocês notarem, né, se você tem um G que é maior do que um, aqui é um, tá? Se você tem um G que é maior do que um, todas as contribuições, né, aqui, vão fazer com que aconteça. Você vai ter uma força positiva, né? Só que essa, essa, se você tem, sei lá, espelhos perfeitos, a ideia, né, é que essas, esses picos, né, de ressonância, eles acabem sendo tão finos quanto for, certo? E aí o que que acontece? O que que acontece é que você vai ter a competição sempre entre a parte que é atrativa desse G e a parte atrativa em relação ao 1, claro, né? Isso daqui tem que ser maior do que zero ou menor do que zero. E aí você vai ter a característica de que o, a força vai ser atrativa ou repulsiva, dependendo do quê? Da largura dessa banda aqui, da altura e basicamente também da largura daqui, né? Porque toda contribuição aqui é uma contribuição negativa na força. E a contribuição negativa é o quê? Você tem uma placa aqui, você tem uma placa aqui, a gente está falando da força dessa placa. Então, é como se a gente estivesse falando que é a força atrativa. Então, essa banda ser maior, né? Faria com que você diminuísse essa banda daqui, e aí você teria uma competição entre uma parte repulsiva e uma parte atrativa. Guilherme, você está aí? É,
Eu tenho uma perguntinha, posso perguntar? Claro. Fala, O eu tô aqui. espectro, Desculpa. Oi, fala. esse espectro de frequências é contínuo mesmo? Então, isso daqui é um caso. é, eu não sei exatamente dizer o que tipo de caso é esse. Esse daqui eu não saberia dizer nem se é de um espelho de uma cavidade que de fato existe, sabe? É só para mostrar que se você tem uma densidade de modos que tem ressonâncias desse tipo, né? Porque essas ressonâncias são esses round trips que a gente falou, essas voltas. Uhum. E aí, sei lá, conforme você vai aumentando a frequência da onda, né, que está incidindo, você vai ter a resposta. Guilherme? Uhum. Oi, Larissa. Quer fazer algum comentário sobre aqui? Porque eu sempre. Essa parte sempre. Tem vários comentários que eu sempre esqueço de fazer. Eu particularmente agora eu acho que eu não tenho nenhum comentário, não. Se eu tiver algum, depois eu te aviso. Mas Tá bom. aqui eu acho que eu não tenho, não, Beleza. em particular. Então, beleza. Pode Só ir. para ver se... eu fiquei um pouco... criei uma confusãozinha aqui, porque as frequências que não são as frequências de ressonância também ocorrem dentro da cavidade. É, Porque pela imposição das condições de fronteira, né, das placas, né, se eu entendi certo, né, só tem algumas frequências permitidas, né? Pelo que eu entendi, é, seriam essas nesses picos, ou não? Tá, peraí. Ai. É porque a interpretação dessas frequências de ressonância é... tá me falhando a memória aqui agora. É, eu acho que é porque, tipo assim, imagina que você tem. É, tá, ó, vamos lá. Você tem essa cavidade, certo? Uhum, É, e aí, essa cavidade define esse termo, né, de ressonância, essas frequências de ressonância que é, caracterizam esses lugares, né, tipo, que contribuiriam, essas frequências que contribuiriam para a força de Casimir uhum. ser positiva, por exemplo, né, isso, ser positivo. Tá, mas também existem, assim, para a gente calcular a força, a gente teria que integrar, né, Exato, toda a essa gente tem função, que, né, tem e a que parte acima de integrar, 1 daria positiva. tem que integrar, tem que integrar por todas as frequências, porque a gente não está limitando nenhum tipo de vetor de onda, né? Tá. E Uma dependendo coisa, da geometria, pode ser atrativa ou repulsiva a força de exatamente, Casimir, é isso, né? Tá. exatamente. E nesse caso que a gente está falando dos espelhos, é, a caracterização, se você vai ser atrativo ou repulsiva, vai depender do tamanho dessas bandas, dessas bandas maiores e bandas aqui, né, Uhum, do pico da ressonância. E essas bandas, elas são caracterizadas particularmente por esses coeficientes de reflexão, que até agora a gente não comentou nada sobre eles. uhum. Tá bom. Ok, obrigado. Né? É... Ué, tá faltando uma coisa aqui. Mas tudo bem. E aí, uma coisa que eu falei que a gente ia falar hoje, né? Que é sobre rotação de Wick. Rotação de Wick não é nada mais, nada menos do que você
transformar a sua integral sobre todas as frequências, né? Em uma soma sobre frequências imaginárias. Isso parece meio esquisito, inicialmente, tá? Mas o ponto é que é relevante quando a gente está falando de temperatura, tá? Tá, então aqui. A gente usa, né, que esse termo todo aqui é analítico no semiplano complexo superior. E aí, então, a integral sobre o G de Z, que o Z seria a variável que vai fazer essa extensão analítica, né? Sobre todo o contorno, e aí o contorno a gente escolheu esse daqui, mas a gente já viu referências que usam esse contorno assim, tipo o semicírculo todo. Cadê? Assim. E aí a gente consegue reescrever o que é a nossa integral sobre esse caminho como a integral sobre esse caminho, tá? A gente faz, então, a mudança do Z nesse eixo para I que si. E aí é bem simples, né? Tipo, a gente no final, então, vai escrever a integral que a gente tinha inicialmente como igual a I, a integral de G, I que si, D que si. E somente isso. A rotação de Wick seria isso, tá? A soma sobre as frequências imaginárias vai surgir daqui a pouco. Mas o último ponto, antes da gente falar de temperatura, que eu queria falar, é que a gente pode escrever, né, como a gente sabe a prescrição para frequências imaginárias e tal, a gente escreve a nossa força de Casimir da mesma forma que a gente escrevia lá para da mesma forma que a gente escrevia lá para as frequências reais, a gente pode escrever dessa forma para as frequências imaginárias. E aí aqui a gente tem um termo que é uma propagação, né? Sem a ideia de oscilação, porque antes a gente tinha o I ômega, né? Que dá uma ideia de oscilação. E aí uma coisa interessante é que esse termo pode ser positivo ou negativo, mas ele, em geral, né, a gente espera. Eu esperaria, não tenho certeza se todo mundo deveria esperar. Me digam. Mas eu esperaria que esse termo fosse menor que 1, sempre, tá? E aí, então, o menor que 1 em módulo. E aí, então, o que a gente vai ter é que a força de Casimir pode ser interpretada novamente, né, como o comportamento de atração e repulsão, simplesmente a partir do quanto vale esses coeficientes de reflexão que a gente está analisando, tá? Aí a gente falou aqui tudo em cima, né, de 1D, mas eu escrevi aqui 3D para vocês saberem, né? 3D você vai ter agora o 3D para 2 placas, né? Você vai ter essa integral aqui sobre
os outros comprimentos, os outros vetores de onda possíveis, né, que são liberdades que não tem nenhuma condição imposta, né, porque se a gente tem placas infinitas aqui, qualquer vetor, e aqui é o Z, qualquer vetor no plano x, y, ele pode continuar como ele for. Ele não precisa, não tem nenhum tipo de condição de contorno relacionada a eles. Outra coisa que aparece, né, quando a gente está em 3D é essa dependência com a área das placas. E, novamente, a gente vai ter aqui a mesma coisa, a mesma estrutura do log de 1 menos esse termo aqui que dá a interpretação, né, dessas ressonâncias. Beleza? Beleza. Só um detalhe, que você comentou aí que a parte de baixo da fração, numerador, denominador, não sei, seria sempre menor do que 1, mas... Não, é menor do que 1 em módulo, eu acho. Eu esperaria. Mas eu não tenho certeza desse comentário. Só isso daqui. Uhum. Ah, tá. Eu digo que eu esperaria, né? Tipo, fisicamente, por vários motivos. Pensa que isso daqui é uma frequência, tá? Então, eu Uhum. tô integrando num eixo real. Independente de você tá... e aqui é de 0 a infinito. Uhum. Então, esse termo aqui é um termo de atenuação, certo? Certo. Uhum. Então, quão mais longe forem as placas, desse termo aqui, ele meio que domina qual é o comportamento do resto. Uhum. Tá. Outra coisa é que isso daqui são termos de reflexão. Eu não imaginaria um termo de reflexão ser maior do que um Faz coeficiente de sentido. reflexão. Faz sentido, realmente. Né? Por uma questão de conservação de probabilidade, de Uhum. conservação de Sim. energia e tal. Então, Sim. tipo assim, você tem uma Tá. coisa que o módulo é menor do que um módulo é menor que um, e o módulo é um módulo que atenua, né, com o espaço. Então, eu esperaria o quê? Eu esperaria que isso daqui fosse menor do que um. E que esse termo aqui, de baixo, sempre fosse positivo. Uhum. Tá. Beleza, fez sentido. Me E aí, convenceu. por isso, inclusive, que eu estou falando, afirmando que a caracterização da força de Casimir ser positiva ou ser negativa, né, deve ser uma força atrativa ou uma força repulsiva, vai estar caracterizada por esse produto dos coeficientes de reflexão. Aham. Sim. Beleza? Clarice, Beleza. Oi. retomando aquela pergunta inicial, como é que eu relaciono esses termos R1 e R2 com, sei lá, condições de Dirichlet? É... Então, Dirichlet, eles são o caso de espelho perfeito, né? Eu acho que eles são constantes para qualquer frequência. Tipo 1, eles refletem tudo. Uhum. Isso tem uma referência que discute algumas coisas dessas propriedades, que é o artigo do Jaquel. Já tem um aqui, Jaquel, de 1991. E aí ele trata até um pouquinho do que acontece quando você está com lossy cavities, que é tipo quando você perde energia, enfim.
Eu não posso você de manhã também. Entendi. Tá bom, bacana. Tá, então a gente chegou até onde eu tinha preparado os slides, porque, enfim, várias coisas aconteceram. Mas a gente não vai parar por aqui, porque eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre como a gente insere temperatura nesses sistemas, tá? Uma coisa que a gente precisa, então, vou escrever aqui, né? Temperatura. Nossa, feio. E o que basicamente norteia como a gente vai inserir temperatura no contexto da energia de Casimir é, uma, é um teorema que se chama teorema flutuação-dissipação. Um segundo. Teorema flutuação-dissipação. E esse teorema... esse teorema... Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui rapidinho. Alô, voltei. Vocês estão vendo? Tá. Eu acho que eu não tinha parado de gravar. Eu vou ter que cortar isso. Ai, ai. Enfim.
É, a gente vai fazer, então, vai usar o teorema da flutuação-dissipação para inserir, né, o contexto de temperatura para a situação que a gente está interessado, tá? Ai, peraí. Tá, então como a gente vai fazer isso? O teorema de flutuação-dissipação, ele... Será que eu consigo escrever na LaTeX aqui? Não. Ótimo. Tá. O teorema de flutuação-dissipação, ele relaciona, tá? A média do anticomutador de um operador, de dois operadores, claro, com o comutador desses dois operadores. E como é que ele faz isso? Ele fala que a média desse anticomputador é igual à média desse computador vezes a cotangente de H cortado ômega sobre 2kBt. Isso daqui, ele supõe algumas coisas. Qual é a suposição que ele faz? Suposição é que está em equilíbrio térmico. Beleza? Beleza. E aí, por que a gente então vai lançar mão, né, de falar que do anticomputador, computador e etc. E o que significa falar do comutador e anticomputador? O computador, ele está relacionado com várias coisas, né? A gente escreve, né, basicamente, a evolução temporal de operadores, né, em relação ao computador. Então, você vai ter a derivada temporal de um operador sendo alguma constante, vezes o comutador desse operador com o hamiltoniano. Por causa disso, você tem que a resposta, né, então, desse sistema é linear, e a gente, dessa forma de escrever, a gente tem um acoplamento com possíveis perturbações, tá? Então, a dissipação de energia estaria caracterizada por aqui, porque você usa o computador para medir o que seria essa evolução temporal, tá bom? O anticomputador, por sua vez, ele é uma medida que caracteriza as flutuações desses operadores, tá? Guilherme, eu sei que você tem várias coisas para dizer sobre isso, então, por favor. Tá por aí? Tô assim, positivo e operante. Só repete para mim, por favor, a última frase. Não, você estava falando que o comutador ele está relacionado com a evolução temporal desses operadores, então o acoplamento com perturbação e Certo. a dissipação poderia ser caracterizada por esse comutador, e que o anticomutador ele estaria relacionado com essa medida das flutuações que caracterizariam as flutuações. Assim, um comentário legal que a gente pode fazer isso, e que esses dois valores, né, a média do anticomutador e a média do comutador, eles são componentes da função de correlação, né? Eles somados,
A soma dos dois, ela dá a função de correlação entre A e B, entre esses dois. E, em última instância, a gente obtém as flutuações dessa função de correlação entre A e B. Mas a função de correlação simétrica, ela está muito mais relacionada justamente relacionada com as flutuações. Porque lembra quando a gente viu que a média quadrática, a média quadrática ser diferente de zero implicava em flutuação, a gente pode entender como a média quadrática, por exemplo, como uma função de correlação entre E e E, por exemplo. Outro comentário. Um negócio interessante é que a gente pode entender essa cotangente hiperbólica como sendo o resultado de uma evolução temporal com um tempo imaginário. Né? Que ela vem lá da evolução hamiltoniana livre. E mais algum comentário? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Acho que por hora é só. Então, beleza. Só mais uma coisa, só um segundo comentário. Um jeito legal de ver o comutador como a média do comutador como uma dissipação, né? É porque a evolução de qualquer hamiltoniano perturbativo, né? Não sei quem de vocês já estudou quadro de Heisenberg, mecânica quântica. A gente toma o comutador com esse operador. Com hamiltoniano para achar a evolução de um operador. Então, eu tomar o comutador com algum hamiltoniano perturbativo, algum potencial perturbativo, ela vai me dar a evolução dessa dissipação que esse operador perturbativo está causando. E acho que é só isso mesmo. Beleza. Gente, se a gente escreve, então. Tá. Tá, eu vou ter que fazer isso. Uma coisa que a gente não discutiu é a forma com a qual a gente escreve o operador campo elétrico, né? Porque quando a gente quantiza, né, o campo elétrico, a gente está basicamente, na segunda quantização, transformando tudo que era campo em operador. E aí a gente tem uma forma de escrever que está muito relacionada àqueles operadores levantamento e abaixamento, que também tem relação com uma interpretação para número de fótons e tudo mais. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exemplo? No caso que a gente vai escrever essa relação. Só que para duas componentes do campo elétrico. Então, a gente vai pegar duas componentes, E e J, e aí a gente vai escrever o seguinte, EI, J, eles são... Cara, eu escrevi uma coisa errada aqui, peraí. Não, eu escrevi errado. EI e J, esse computador, ele dá resultado ao que a gente chama de C-number, que é basicamente o quê? É um número
É um número, não. É um. É um. O computador vai dar num número, então, sei lá, C, uma constante, múltiplo da identidade, porque dois computadores de operadores tem que dar um operador, né? E aí, o que implica isso, né? Imagina que você tem dois operadores que você tem dois operadores, né? Então você vai fazer assim, ó. Ah, antes disso, a gente tem que ver qual é o limite disso daqui quando o t vai para zero, né? Tá bom. Pera. Só uma nota aqui, então parem tudo. A cotangente de H cortado ômega 2K, vamos fazer assim. H cortado ômega de X, então é isso aqui. Aí isso é cosseno hiperbólico de X sobre seno hiperbólico de X, que é exponencial de X mais a exponencial de menos X, sobre a exponencial de X menos a exponencial de menos X. Beleza? Quando a gente vai tomar o limite de x indo para infinito, e aí por que a gente está tomando x indo para infinito? X é igual a h cortado ômega sobre 2kbt, certo? Se a gente leva t a zero, é a mesma coisa que a gente levar x para infinito. Beleza? Porque um é o inverso do outro. E aí o limite de x tendendo a infinito da cotangente de x é igual a 1. Exatamente, é igual a 1. Aí, beleza, então tá. Falei para vocês que a média, né? A média não. O comutador, né, dessas dois componentes do campo é alguma coisa tipo uma constante numérica e o operador identidade. E se a gente for escrever, então, se a gente for escrever o teorema de flutuação-dissipação para o caso de temperatura zero, o que aparece? Vai ficar acho que eu escrevi um negócio errado aqui. Me dei um segundo para eu confirmar. Eu escrevi errado. Sabia. Tá. A gente vai ter, então, o anticomutador, certo? De EI é J. Igual ao comutador de EI é J com T igual a zero. Só que, se isso daqui é igual à identidade, então
Opa. Essa média temporal vai ser igual à média temporal de quando a gente está com T diferente de zero. E como a gente usa, então, isso para escrever quando a gente tem temperatura maior que zero? A gente escreve que o T esse anticomutador com temperatura finita vai ser igual a cotangente hiperbólica de H cortado ômega sobre 2kBt, beleza? E aí a gente escreveria esse daqui, certo? Só que como esse é igual ao do vácuo, a gente só simplesmente escreve o do vácuo. O do vácuo não, temperatura zero. Beleza? Beleza, beleza. Eu escrevi nas minhas notas errado, troquei. Aí uma discussão que tem para fazer, eu acho que vai ser a última coisa que eu vou fazer hoje, é a seguinte. A gente tinha escrito, deixa eu ver se eu consigo pegar essa expressão aqui. A força de Casimir para o caso com temperatura zero, certo? E aí, tão roubado quanto pode parecer ser, e a gente vai só simplesmente fazer o quê? Introduzir esse termo da cotangente hiperbólica. Beleza? Super trivial, nossa, como eu nunca pensei nisso, né? Eu não tô conseguindo, por algum motivo. Ah, consegui. Deixa eu só aumentar isso aqui, porque tá muito pequeno. Tá. E aí, então, a gente vai escrever a força de Casimir como isso daqui, beleza? Com certeza. E aí, deixa eu ver nas minhas notas aqui. Tá. Tem uma interpretação interessante para essa contangente aqui, que está relacionada com a expressão que a gente tem, que a gente usa para número de ocupação dos fótons, certo? Os fótons, ele tem um número médio de ocupação, dependendo da frequência, como 1 sobre exponencial de ômega kBt menos 1, não, menos 1. Tá bom? A energia de ponto zero com temperatura finita, então, vai ser aqui é temperatura zero, né? Temperatura zero, na real. Vai ser o quê? H cortado ômega sobre 2, certo? Só que se você tem temperatura maior do que zero, essa energia vai ter o que a gente chama de contribuição dos fótons térmicos. Tá bom? Que é 1 meio mais esse N
Tranquilo? E aí aqui essa ocupação média, né? Número médio de fótons, entra aquelas coisas de mecânica estatística, física estatística, que todo mundo gosta, aquela coisa que a gente já tinha falado antes de fugacidade ser 1, porque o potencial químico é 0, enfim. Tem várias coisas, né, que relacionadas a essa expressão, né, do N ômega. Você pode analisar o caso de baixas energias, não, baixas temperaturas e altas temperaturas. Mas uma coisa que é interessante notar é que você vai ter que a energia térmica vai ser H cortado ômega sobre 2, cotangente de H cortado ômega sobre 2 kBt, beleza? Que vai ser igual a... Ah, não. Isso vai ser a energia térmica. Isso. E como é que a gente chega nisso? A gente chega nisso por essa expressão. Qual? Isso daqui ser igual a 1/2 de kBt. Tentando entender por que é 1/2 de kBt. Eu acho que faltou um termo aqui. Eu acho que faltou um termo, não. Acho que faltou um fator aqui. Peraí. Um segundo. Não, é isso mesmo. A gente tem esse daqui como o número de fótons total. Isso. O número de fótons total não. Isso aqui é o número de fótons, isso daqui a contribuição do vácuo para cada modo do campo. E aí, então, 1/2 mais N médio ômega vai ser igual a 1/2 cotangente de H cortado ômega sobre 2 kBt. Porque esse 2 aqui é da expressão do... Tá faltando um 2 aqui. Tá faltando um 2 aqui. Porque o flutuação, dissipação tinha um 2 em algum lugar que eu perdi. Vou confirmar isso para vocês mais tarde, se eu tiver ânimo, mas... E aí, aqui, você escreve, então, essa energia térmica como essa energia do vácuo inicial. E aqui, a contribuição da energia, né? Da temperatura ser diferente de 0. Oi, Larissa, eu fiquei não tô tem ouvindo. uma confusão aqui. Essa expressão é igual a kBt, por alguma identidade? Porque a energia térmica era só kBt, né? A energia térmica é kBt dependendo dos graus de liberdade que você tem, né? E se é kBt sobre 2 segundo o teorema da equipartição, né? Para quadraturas. Sim, Então sim. teria que ver o hamiltoniano. Entendi. Tá, ok, tá bom. Mas enfim, o ponto aqui que eu vou deixar
escrito depois para vocês? Sim, isso aí, isso aí. É esses passos aí que ficou faltando. É, eu vou salvar, inclusive, e vou escrever depois aqui no slide, beleza? Valeu. Por algum motivo eu não escrevi nas minhas notas, não sei por quê. Mas, enfim. E aí, para finalizar, é, a última discussão, ela está relacionada com relacionar esse incremento, né, de você colocar a temperatura e aquele último truque que a gente fez de fazer a rotação de Vick. Porque fazer a rotação de Vick por fazer a rotação de Vick não tem muito propósito, né? Imagina assim, tipo, a gente estava integrando nas frequências reais e agora a gente chamou uma nova frequência, renomeou o que ela significa e diz que é frequências imaginárias, certo? E a gente consegue escrever as duas integrais da mesma significando a mesma coisa, né? E aí o ponto é que a rotação de Vick ela é bastante é, ela é bastante interessante para quando a gente bota a temperatura, por quê? Aquela expressão agora, então, que a gente teve lá, né, lá em cima, cadê? Essa expressão aqui, ela vai ser uma expressão que ela não somente, essa expressão, cadê? Essa expressão aqui. Essa expressão aqui não vai ser somente analítica, certo? Quer dizer, quando a gente faz a rotação de Vick, a gente ainda vai ter, né, aquela a gente vai continuar podendo, né, descrever pelas frequências imaginárias, só que a gente não vai ter esse integrando analítico em todo o plano complexo. Inclusive, essa cotangente, ela tem polos regulares, né? Ó, para cada H cortado ômega sobre 2 KBT. Beleza? Então, a integral não vai ser só simplesmente, né, zero. Ela vai ter o quê? Ela vai ser... Aí, por isso que a rotação de Vick se torna interessante, porque a rotação de Vick, ela vai definir essas frequências ômega n, tais que elas são 2πi KBT sobre H cortado, 2πi KBT sobre H cortado, N. E esse ômega N vai ser exatamente o nosso QC N. E aquela integral que a gente tinha em dQc, opa, ficou feio, vai se transformar em uma soma. E é uma soma de semi-resíduos, porque a gente escolheu aquele circuito fechado assim. Então, o que vai acontecer, né? É que quando a gente for fechar esse circuito, para cada polo você vai ter que fazer um negócio assim. Então, uma integral direta, né? Vai ser uma integral contornando esses polos. E aí a contribuição dessa integral vai ser a contribuição desses semi-resíduos que estão definidos por essas frequências imaginárias, que são as famosas
ou talvez não tão famosas, frequências de Matsubara. Ô, Larissa, esse serrilhado, né, no plano dos complexos é só para esquivar de umas singularidades, é isso? Exatamente. E essas singularidades são as singularidades que são as frequências de Matsubara. Tá, que vem da função cotangente hiperbólica, é isso? Exatamente. Tá. E aí a gente pode escrever por último, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, a expressão final para como fica quando a gente tem as frequências de Matsubara. Tá bom? Eu vou... Assim, aí tem umas peculiaridades aqui, tipo, como a gente está contornando, como a gente escolheu aquele plano, né? Como a gente escolheu esse plano, vai ser semi-resíduos, né? Só que a gente tem um polo no zero, porque o n igual a zero também entra. E aí no zero, a gente tem metade do que seria o semi-resíduo, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, meio que apareceu para a gente quando a gente fez a derivação na primeira aula. Porque na primeira aula, a gente teve o quê? A gente falou assim, esse primeiro termo esse primeiro termo da expressão aqui, ele vai ser a metade, porque a gente tem aquela questão do TE e TM, certo? Vocês lembram disso? Agora, o primeiro ser meia-metade aparece por uma outra questão, né? Que é essa questão do semi-resíduo ser dividido ao meio, porque a gente está pegando um quarto do plano complexo. Tá bom? A expressão, então, para a força de Casimir, né? Que tem esse primeiro termo com a metade do resto, leva esse prime aqui, que está no lugar errado porque eu não consegui fazer o meu LaTeX funcionar suficientemente bom para ele ficar no lugar certo, então vou botar no lugar certo a mão. Vou botar ele na mão, ó, assim. E deixa eu pensar, tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que não tem mais nada para falar. Sim, uma última coisa para falar é que a gente escreveu uma expressão lá em cima, né? A gente fez essa parte 1D, mas a gente escreveu aqui a 3D, e a única diferença que a gente fez para 3D seria colocar esse termo aqui e a dependência com a área. Para transformar esse caso aqui em 3D, vai acontecer alguma coisa muito semelhante, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu vou terminar por aqui, porque... Peraí. Tá, várias coisas, várias questões. Em 3D, não necessariamente vira matriz. Virar matriz depende de você estar escolhendo... você está escolhendo uma base para escrever, tá? Eu vou tentar colocar amanhã uma forma que aparece, que o que vai aparecer não vai ser simplesmente, né, a soma, assim,
Assim é para 1D. Para 3D, você vai ter aquela soma nas polarizações. No caso de placas paralelas. Você vai ter, tipo assim, essa daqui, você vai ter uma soma dessas para uma polarização e você vai ter uma soma dessas para outra polarização. E a polarização que é conveniente... Ó, destruí meu... Então, para temperatura finita, tem várias coisas meio soltas. Eu vou tentar dar uma procurada, porque tem um livro, The Casimir Physics, que é tipo um grande livro de reviews, de lectures, enfim. E talvez tenha lá de forma bastante compreensível, eu não tenho certeza. Mas tem uns artigos legais. Tem um artigo do Meher, tem... Eu vou dar uma busca, vou fazer uma busca para isso. Beleza? Larissa, se me permite, Fala. tem o livro do Milone, que está nas referências do site. Ele tem lá bonitinho essa coisa dos efeitos térmicos. E tem também um artigo bem legal do Schwinger, que a gente pode colocar no site. Também tem tudo lá sobre efeitos térmicos. Eu posso mostrar o que uma... Oi? Eu ia perguntar se por um acaso deu pro... Porque eu notei que o meu fone estava desconectado. Não, a gente estava te ouvindo. Beleza. Eu posso mostrar alguma conta, sim. Eu teria que me organizar um pouco. Mas talvez a gente consiga. Dá para fazer. Eu tenho um pronto, inclusive, né? Por causa de lista do curso. A gente tem o caso da interação plano e partícula, né? Um átomo. Que trabalha a parte das polarizações, trabalha várias questões, assim, a gente pode trazer amanhã. A gente pediu carinhosamente, eu pedi carinhosamente para o Paulo Américo abrir a eletiva, que inclusive o curso que eu botei a playlist lá no site, já está lá no final do site. Vocês podem assistir as aulas. E aí são 18 aulas, 19 aulas, sei lá. Legal. Então eu vou parar a aula por aqui, tá bom, gente? Então, até amanhã. Espero que a gente consiga chegar na grande questão de amanhã, que é discutir o que você, além de você transformar, né, essa integral de frequências em uma soma dessas tais frequências de Matsubara, existem várias implicações de você fazer isso quando você fala de regimes de temperaturas diferentes, beleza? E aí amanhã a gente vai falar disso e a gente também vai falar um pouquinho, dar uma palhinha do problema que acontece quando a gente tem que lidar com essa situação de altas energias, não, altas temperaturas e modelos de materiais, que é a controvérsia do drude plasma. Beleza?
Valeu, gente. Até amanhã.